Olá, queridos! Bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e nessa aula estudaremos sobre o crime doloso. Ele tem previsão lá no artigo 18, inciso 1º. Então vamos lá? Para entendermos o conceito de crime doloso, precisamos saber as teorias que envolvem esse tipo criminal. A primeira teoria fala sobre a vontade. Dolo é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Já a teoria da representação diz que dolo é a vontade de realizar a conduta e prever a possibilidade de produção do resultado. E a teoria do assentimento diz que dolo é a vontade de realizar a conduta ou assumir o risco da produção do resultado. E daí? Qual teoria o Código Penal adotou? Vamos fazer a leitura, então, do artigo 18, inciso 1º. Ele fala o seguinte: disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Nota-se que na primeira parte do artigo existe o que nós chamamos de dolo direto, que leva em conta, então, a teoria da vontade, ou seja, ele quis o resultado. Já na segunda parte, ele fala sobre o dolo eventual, que é a teoria do assentimento, porque ele assumiu o risco de produzir. Então, nosso Código Penal, ele adotou as duas teorias, a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Então, quando eu estou falando de dolo direto, eu entendo que o Código adotou a teoria da vontade. E quando eu estou falando do dolo eventual, eu entendo que o Código adotou a teoria do assentimento, então. Como eu disse anteriormente, existem duas espécies de dolo. O dolo direto, que é aquele onde o agente realiza a conduta com a finalidade de obter o resultado. Por exemplo, um homicídio doloso, que é matar alguém. Eu quero matar você e vou lá e te dou 2 tiros. Chego ao meu objetivo, que é a sua morte. Simples assim. Minha vontade de matar, vou lá e atinjo meu objetivo, certo? E o dolo eventual? É quando a gente assume o risco de produzir o resultado, ou seja, o risco de que o crime ocorra. E aí nós temos um embate doutrinário e inclusive social quanto aos crimes de trânsito. Por quê? Porque nos crimes de trânsito, embora o CTB entenda que são crimes culposos, existem alguns casos que eles podem ser dolo eventual. Mas aí nós vamos perceber que é uma linha muito tênue entre ser dolo eventual ou ser culpa consciente. E na próxima aula nós voltaremos a estudar, então, nós iremos, na realidade, estudar o que são crimes culposos e assim nós poderemos debater sobre esse tema novamente, sobre os crimes que ocorrem no trânsito, certo? Então é só isso, pessoal. Crime doloso é isso, eu preciso saber que tem as duas teorias que fundamentam, elas estão explícitas lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal, que é a teoria da vontade, onde eu quero fazer o dolo direto, eu quero aquele resultado, ou o dolo eventual, que é a teoria do assentimento, naquele que eu assumo o risco de produzir aquele resultado. Então, até a nossa próxima aula do maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!